Cidade tem rotina alterada. Novo decreto municipal restringe a circulação de pessoas durante a noite. Nas ruas, após as 8 da noite até as 5 da manhã, só podem circular trabalhadores e pessoas que precisem sair de suas casas por alguma urgência. Medidas adotadas em Caeté são fruto de acordo entre prefeitos da região. A Assembleia de Minas abre CPI para investigar fura-filas na vacinação. E a polêmica rendeu a demissão do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, de seu subsecretário Marcelo Cabral. Caeté recebe mais uma viatura para reforço das atividades da Polícia Militar. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março. Boa tarde para você. Estamos no ar. Reportagens e entrevistas especiais. Agora, no programa Gustavo Pinheiro. Desde a última quarta-feira, moradores de Caeté não podem sair às ruas à noite, após as 8 horas, sem alguma justificativa. Decreto da Prefeitura estabeleceu restrições à circulação de pessoas. Ontem à noite, a repórter Tainá Tavares foi às ruas conferir se a determinação estava sendo ou não cumprida aqui no município. Quinta-feira, 11 de março. São 21 horas e 30 minutos. Estamos na rua Raul Franco, no centro da cidade. Aparentemente, o segundo dia de vigência do decreto municipal foi respeitado pelos moradores de Caeté. A rotina da população mudou. Nas ruas, após as 8 da noite até as 5 da manhã, só podem circular trabalhadores e pessoas que precisem sair de suas casas por alguma urgência. E foi essa a situação que nossa equipe registrou. Ruas desertas, algo incomum para o horário. Estão proibidos festas de aniversário, casamentos e formaturas, utilização de quadras e campos para a prática de esportes, feiras e utilização de espaços públicos como praças e ruas, que possam causar aglomeração de pessoas. A medida, imposta pelo governo municipal, está sendo aprovada pela população. Acredito que o decreto retardará a disseminação do Covid-19. É preciso se conscientizar. Se cada um fizer sua parte, venceremos essa batalha. Nesse momento em que os números têm aumentado de forma assustadora e é importante tomar medidas para que a circulação do vírus diminua, né? Haja vista o momento que estamos vivendo, sem ter vacina para todos, sem todos poderem ser testados. Então o momento pede, né? E de certa forma exige que essas medidas sejam tomadas. Eu vejo com muita preocupação esse novo momento de pandemia, onde surgiu uma nova variante com alto índice de contaminação e que infelizmente está contribuindo para que o nosso sistema de saúde brasileiro ele entre em colapso. Eu também fico muito preocupada com nossa cidade, porque muitas pessoas ainda negligenciam esse momento, saem de casa sem máscara e não se higienizam. Infelizmente, nós já perdemos muitas pessoas e este novo decreto que veio para restringir a circulação das pessoas no horário de 20 às 5 horas da manhã, ele é de extrema importância para que as pessoas entendam a importância desse momento e porque todos nós precisamos ficar isolados em casa. Será temporário e, se Deus quiser, em breve todos nós já estaremos vacinados, poderemos voltar ao nosso normal e vivermos bem. Eu concordo, tá? Eu concordo em partes. Eu concordo plenamente que tudo que os nossos representantes estão fazendo para que a gente saia do vermelho, para que evite, né, o contágio, que diminua o número de mortes, eu acho que é tudo muito bem-vindo. Mas eu acredito também que não vai haver resultados em nada se não houver a disciplina de cada pessoa. Cada um olhar para o lado e ter essa responsabilidade pessoal de fazer a sua parte, usar o álcool gel, lavar as mãos, não aglomerar em festas, em bares, né, em vários locais, porque não vai adiantar o toque de recolher, não vai adiantar nada. Então eu acho que a responsabilidade pessoal de cada um é o ponto primordial para que possamos sair do vermelho e que, se Deus quiser, essa situação vai estar se resolvendo.
E a decisão adotada em Caeté atende a medidas estabelecidas entre prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte. Na última segunda-feira, dia 8, houve uma reunião entre representantes das prefeituras e do Estado para discutir a crise sanitária. A reunião emergencial foi realizada em Vespasiano, na região metropolitana. A presidente da Grandel, Ilse Rocha, do PSDB, defendeu as medidas. Eu acho que foi um momento muito importante que aconteceu, essa unificação, os prefeitos juntos, para que possamos viabilizar medidas que possam ir de encontro a resultados positivos e que passe logo toda essa pandemia, que as coisas possam passar. Mas eu falo que a Grandel hoje deu um passo significativo em construir conjuntamente ações que irão ser colocadas por todos os prefeitos da região metropolitana e que sirva também de exemplo e de modelo para outras cidades, os 853 municípios de Minas Gerais. Durante uma transmissão na internet, no início da noite de terça-feira, Lucas Coelho, do Avante, que retornou das férias antes do previsto, comentou a decisão da administração de Caeté. Nós queremos aqui ser exemplo para o país, como Minas Gerais sempre foi. E assim fizemos, depois de muita discussão entre os prefeitos, nessa reunião, onde contou também com o secretário Alisson e com o prefeito de exercício, Alberto. E medidas que nos deixam muito chateados, mas é a medida que nós temos hoje para preservar a vida. E a mais polêmica de todas elas foi a do toque de recolher a partir das 20 horas. E também com a proibição de bebidas alcoólicas, principalmente para coibir a aglomeração de pessoas, que hoje todo momento, ou todo período de festas que temos, aumenta muito o número de pessoas infectadas. É a nossa realidade hoje. Ao mesmo tempo em que representantes da prefeitura falavam durante a coletiva de imprensa, houve reações na Câmara de Vereadores. Primeiro eu quero ressaltar que não são medidas fáceis. Quem de nós aqui não conhece um dono de comércio, um dono de bar, uma pessoa que vive daquele ganho naquele estabelecimento que ela tem? Então não é fácil tomar essas medidas. Não é fácil para nós que estamos aqui como vereadores e recebemos as demandas da população. Não é fácil para o prefeito tomar essas medidas, porque ele também conhece muitas pessoas e sabe da importância daquele local para a vida daquelas pessoas. Não é fácil para a polícia quando tem que fazer algum tipo de autuação, não é fácil para o Ministério Público. Então são medidas realmente difíceis de ser tomadas. Que a gente precisa ter uma conscientização maior, né? Conscientizar que precisamos realmente tomar providências. Foi dito aqui nessa tribuna que é uma dificuldade enorme para o prefeito tomar decisões. Não é dificuldade enorme. Ele é o chefe do executivo. A dificuldade ela aumenta, senhor presidente, quando nós temos uma reunião no gabinete com as autoridades, Ministério Público, Polícia Militar, e sequer a Comissão de Saúde desta casa é convidada a participar. E eu não limito o convite, senhor presidente, à Comissão de Saúde, representada aqui por mim, pela vereadora Silva e pelo vereador Nita. Eu acho que a casa teria que ser convidada. Independente de partidos. Quer que eu faça uma lembrança a Vossa Excelência? Os primeiros plenários que houveram nessa casa, a palavra de ordem, vereador Serginho, era união. Vamos unir os novatos com os remanescentes e vamos trabalhar em prol de uma cidade. Que é isso? Isso para mim é hipocrisia. Hipocrisia. E o decreto continua em pauta aqui no programa, e para poder falar mais sobre o assunto, eu recebo a minha parceira Ione Gonçalves. Ione, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Caeté. Estamos aqui hoje para poder falar sobre o decreto, sobre o que está sendo feito para que tenhamos uma maneira de passar por este momento do Covid. Está com a gente aqui hoje o prefeito em exercício, Alberto Pires. Boa tarde, Alberto. Um prazer estar com você aqui. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Caeté. É um prazer ser convidado a participar deste programa. Estou aqui à disposição para responder as suas perguntas da população.
Alberto, a gente quer saber um pouco sobre o decreto. O que vocês esperam com esse decreto? E se vocês acham que a população vai respeitar, tem respeitado, e se não respeitar, a gente corre o risco dessa onda lilás passar para uma onda roxa e desses 32 vítimas, dessas 32 mortes, se tornarem talvez 100, 200, 300, 500 mortes? Explique isso para a gente, Alberto. O que acontece? O decreto 104, né, /2020, ele é o decreto que foi formalizado, ele foi construído na Gambrel. A Gambrel é a reunião dos prefeitos da região metropolitana. Então, o prefeito Lucas, mesmo estando de férias, ele não abandonou hora nenhuma, ele sempre esteve presente, ajudando para poder a gente formatar esse decreto. Então, lá na reunião, o que foi entendido? Os números estão aumentando a cada dia mais. Não só dentro da nossa cidade de Caeté, mas principalmente na região metropolitana. E nós, caetéenses, né, dependemos geralmente e sempre de Belo Horizonte, por não ter um CTI aqui dentro da cidade. A gente depende de Belo Horizonte, então a gente precisa que as pessoas conscientizem sobre esse decreto. Então foi acordado que todas as cidades da região metropolitana iriam aderir a este decreto. Então, assim, a gente espera que a população tome consciência, porque o vírus continua, as coisas estão se agravando, a gente sabe que é difícil, já se passa quase um ano que a gente está vivendo com essa pandemia, mas a gente precisa exercer e fazer que esse decreto aconteça, porque senão as coisas vão piorar. Até então, no momento, nós tivemos alguns problemas que foram mais em distrito. Dentro da cidade ainda está tudo normal, mas a gente pede que as pessoas aconteçam. Outro ponto foi muito bem levantado na reunião e agora está mais incisivo é a questão da polícia militar. A presença da polícia militar, que eu acho que inibe muitas pessoas, e além disso a prefeitura aumentou o número de fiscais. Então a gente saiu o outro decreto, né, nomeando quem que são os fiscais. Então são pessoas comissionadas que além de trabalhar durante o dia, estão trabalhando a noite toda para a gente poder manter a ordem dentro aqui da nossa cidade. Então, assim, eu peço à população que acredite que o vírus está aí. Então, assim, se a gente não quiser aumentar este número, nem que nossos familiares, pessoas que amamos, às vezes aconteça com ele, que às vezes a gente não acredita, mas realmente acontece, a gente precisa se prevenir. Então, muitos falam assim, o vírus só acontece à noite. Não, é por quê? Porque à noite que estava tendo mais aglomeração. Era em bares, eram festas em sítios, eram cultos grandes. Então, assim, por isso que a gente optou no momento por começar dessa forma. Mas se for necessário, se a população não acreditar, infelizmente, a gente acredita que a gente pode ir para a onda roxa. E a onda roxa é muito pior do que a gente está passando aqui agora. Alberto, quais são as medidas? Vamos supor que você me encontre na rua, fora do horário, sem ter uma justificativa plausível, ou não estou saindo do serviço, não estou indo no hospital. A prefeitura ou um fiscal da prefeitura me encontre na rua, vamos falar perambulando. Quais são as medidas que são tomadas para me deter? Eu, pessoa física, não num carro, não num bar e não numa festa. O que acontece? O decreto também não é como era o regime militar, né? O decreto, primeiro, a pessoa vai te parar, né? Vai primeiro perguntar o motivo de você estar na rua. Então, primeiro a gente vai dar o primeiro sinal, conversar e pedir realmente para que cumpra o decreto. Se isso tornar a acontecer 1, 2, 3 vezes, aí, infelizmente, vai ter que ser tomadas as medidas cabíveis, né? Que pode ser até uma prisão. Então, assim, isso é um crime, além de ser um crime sanitário, torna-se outros tipos de crime, né? Então, por isso que a população precisa se entender. Então, primeiro a gente tem a prevenção, né? A gente está falando, chega lá, a gente conversa, é tranquilo, se os caras conversam, não nada de chegar já, se você está preso e tudo, não. Mas se, infelizmente, aconteceu uma vez, acontece 2 vezes, aí, infelizmente, a terceira já tem que a gente já tomando as medidas que são realmente legais para que resolva a situação.
E quanto a nós cidadãos, por exemplo, se eu encontrar uma pessoa sem máscara na rua, a gente pode chamar atenção, pedir, por favor, coloque a máscara, né, para poder ajudar nesse encaminhamento, né? E aos cidadãos que souberem de festas clandestinas, que souberem de pessoas que estão com aglomeração em casa, né, estão fazendo errado, vamos supor, bares com portas fechadas, com pessoas lá dentro, essas pessoas podem ligar para onde? Como que elas entram em contato com a prefeitura ou com pessoas que possam ajudar nessa fiscalização? Foi criado agora um grupo, né? E foi criado o número de WhatsApp, é o 3651-3515. As pessoas podem fotografar e mandar para este número. Vai ser uma denúncia anônima, ninguém vai saber que você está denunciando, e vai chegar até a polícia e também aos fiscais. E eles vão até o local verificar realmente se está acontecendo. Se estiver acontecendo, a pessoa, o proprietário, né, vai ser atuado, e a pessoa também, e vai ser tomadas as providências cabíveis. Então, assim, a gente pede às pessoas, se souberem, denuncie. Ou então, às vezes, ajudam as pessoas a conscientizar, né? E não precisa ter medo, é tudo anônimo. Tá. Outra coisa também, Alberto, é pedir para que não seja feita denúncias falsas. Né? Às vezes estou com raiva do meu vizinho, eu ligo, faço uma denúncia falsa, além de incomodar a pessoa, ainda atrapalha o trabalho da prefeitura e da polícia, que poderia estar trabalhando de outra forma em outro lugar, não é isso mesmo? Isso é muito importante, porque a nossa polícia aqui, ela não cuida somente de nossa cidade. Tem a nossa cidade, Taquaraçu e Nova União. E além disso, tem os distritos também. Então, o nosso território é bem grande. Então, a gente pede às pessoas que realmente denunciem fatos que sejam reais. Porque mesmo aumentando o número de fiscais, não é o suficiente para atender toda a cidade, por causa que, infelizmente, está acontecendo muitas festas em sítios. Até a polícia chegar lá, até os fiscais chegar, então, às vezes eles vão lá e não está acontecendo nada, prejudica o serviço. Então, a gente pede realmente que sejam fatos reais e fatos concretos para a gente não ter esse tipo de problema. Ô, Ione, muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, é impressionante alguém, num período desse de dificuldade, ter a coragem de soltar fake news e atrapalhar pessoas e também o trabalho das pessoas que estão aí lidando com a Covid aqui em Caeté. Para a gente poder concluir, Ione Gonçalves, colaboradora aqui do programa, prefeito Alberto Pires, consciência é o mínimo que as pessoas devem ter, não é mesmo, Ione Gonçalves? Consciência é o mínimo, gente. Responsabilidade, consciência, a responsabilidade com o próximo. A consciência de que não aconteceu com a minha família ainda, mas eu não estou imunizada para não acontecer. A vacina, ela não é 100% eficaz, mesmo com aquelas pessoas que já tomaram. Então, a gente tem a consciência de que nós precisamos prevenir. Nós precisamos ajudar. E este momento é um momento de união. É a união da população com a prefeitura. Então, vamos trabalhar junto, vamos trabalhar para poder terminar, acabar com esse vírus, ou pelo menos mantê-lo em controle. Prefeito em exercício de Caeté, Alberto Pires, muito obrigado pela participação do senhor aqui no programa. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Boa tarde, eu agradeço aí ao Gustavo, agradeço a Ione e a população de Caeté, né, por ter aberto esse programa aí, a gente poder estar falando, e continuo pedindo, né, a conscientização das pessoas e a ajuda de todos para o bem comum da nossa cidade. Obrigado, boa tarde para o senhor, até a próxima, bom trabalho sempre. Ione Gonçalves, minha parceira aqui no programa, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima, e use a máscara. Muito bem, depois desta entrevista, da participação do prefeito Alberto Pires, vamos ao boletim com os números da Covid aqui no município. São 1.864 casos suspeitos da doença, 124 casos confirmados, 872 casos que vão recuperados. Infelizmente, 32 pessoas morreram devido à Covid-19 aqui no município. Vamos agora à vacinação. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, atualizados ontem, apontam que em Caeté, 1.350 pessoas tomaram a primeira dose
1.561 a segunda dose. E a gente continua falando sobre Covid-19, agora polêmica envolvendo políticos da região. Ontem, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou requerimento que pede a abertura de uma CPI para apurar um suposto favorecimento de servidores do Estado no recebimento da vacina contra o coronavírus. E a polêmica rendeu a demissão do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e de seu subsecretário, Marcelo Cabral. Gustavo, boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela internet, no Facebook do programa Gustavo Pinheiro e também pelo YouTube. Gustavo, o que aconteceu foi o seguinte: no final da noite dessa quinta-feira, o governador Romeu Zema anunciou pelo Twitter a demissão do secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e do subsecretário Marcelo Cabral. O clima era insustentável, a demissão dele era praticamente favas contadas, mas ninguém esperava que isso aconteceria dessa forma. Romeu Zema conversou tanto com Marcelo Cabral quanto com Carlos Eduardo Amaral antes, e no final da noite anunciou pelo Twitter que os dois estavam destituídos de suas respectivas funções. Quem está assumindo esse cargo agora de secretário de Estado de Saúde é o presidente da Fundação dos Hospitais do Estado de Minas Gerais, ele assumindo essa função por caráter temporário, ou seja, pode haver ainda modificações. A gota d'água para todo esse imbróglio foi a vacinação do secretário e de membros da Secretaria de Estado de Saúde, a vacinação contra o novo coronavírus. Essas pessoas receberam as doses sem estar no grupo de risco apropriado para receber essas vacinas. E isso causou um desconforto muito grande na Assembleia Legislativa, muitas críticas, e a situação deles ficou insustentável. O requerimento para a instalação da CPI foi assinado por 39 dos 77 deputados estaduais. O caso também está sendo investigado pelo Ministério Público. Minas Gerais bateu novo recorde de mortes em 24 horas pelo coronavírus. Foram 263 óbitos registrados nesta quinta-feira. Essa alta supera em 20 mortes o recorde anterior, de 10 de fevereiro. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde revela ainda mais de 946 mil casos confirmados no estado. Estão em acompanhamento médico 65.035 pessoas. O total de mortes até agora em Minas é de 20.087 pessoas. Essa triste marca de mais de 20 mil óbitos no estado levou o presidente da Assembleia a decretar luta oficial de 3 dias no Parlamento Mineiro a partir desta quinta-feira, quando as bandeiras estarão a meio mastro e não poderão ser realizadas comemorações. E o vacinômetro revela que mais de 765 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina e quase 358 mil foram imunizadas com a segunda dose. O índice de ocupação de leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com Covid-19 em Minas Gerais chegou nesta quinta-feira a 80,8%. O estado tem 2.438 leitos exclusivos de UTI para pacientes com Covid. A situação é mais crítica na regional leste do sul, onde ficam as cidades de Manhuaçu e Ponte Nova, e também na noroeste, região de Patos de Minas, João Pinheiro e Unai. As duas regionais já ultrapassaram 100% de ocupação de leitos de UTI. E na segunda-feira, aqui em Caeté, o deputado João Vitor Xavier, do Cidadania, esteve na Santa Casa e anunciou a conquista de respiradores e diversos equipamentos para o hospital, somando R$60 mil em equipamentos. Em reunião na entidade, o parlamentar conheceu as novas instalações da maternidade e se reuniu com a provedoria liderada pelo Sérgio Aquino, direção do hospital, e contou também com a presença dos vereadores Sérgio Santos e Reinaldo Bacana. Bom, eu estou aqui na porta da Santa Casa da minha querida Caeté, junto com o técnico provedor, com toda a equipe de provedoria, com os vereadores Bacana e Serginho, para trazer boas notícias. Nós colocamos mais R$150 mil para recursos de custeio da Santa Casa, para ajudar no funcionamento dessa Casa Santa. Hoje eu venho trazer informação de mais R$60 mil de recursos em equipamentos doados pela FIENG. E eu quero agradecer a FIENG esse apoio, todo o empresariado mineiro, e vim aqui receber também o pedido do presidente, que nos pediu para ajudar com mais R$125 mil para trocar o piso da Santa Casa. Então saio daqui também com esse compromisso de
colocar mais R$125 mil de emenda para trocar o piso. Conte sempre comigo, Teco, toda a equipe da Santa Casa. Essa é uma casa santa de todos nós caetenses. É um privilégio poder ajudar aqui. O João Vitor, meus parceiros, franquistas, vereador Serginho, Reinaldo, em nome desse grupo gestor da Santa Casa, seus funcionários, seus médicos, da comunidade caetense, eu quero agradecer o apoio de João Xavier. O João tem sido uma das pilastras de sustentação da nossa entidade, sempre aberta, nos apoiando, buscando recursos para nós. Essa modernização, os equipamentos chegam agora, nos auxiliarão na modernização dos nossos serviços, serão melhores. Os recursos que virão, com certeza, vão melhorar todo o atendimento na casa. O piso, que desde a sua fundação precisa ser trocado. Outros recursos para que a gente possa sobreviver, ganhar oxigênio, tocar essa da casa. Eu quero agradecer mesmo, de coração, fundo do coração mesmo, minha equipe, Regina, aqui o Mel, toda a provedoria, os seus funcionários. Sou muito feliz por ter você como deputado de Caeté, o deputado da Santa Casa de Caeté. Muito obrigado, Bia. Conte com a gente. Obrigado. Sexta-feira, dia 12 de março. Daqui a pouco, depois do intervalo, Polícia Militar de Caeté recebe viatura para reforçar a ação aqui no município. E também vamos falar sobre esporte, pauta para o Mendel Silva, que estreia aqui em nossas versões em vídeo. Eu volto já dentro de 1 minuto. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. O próximo passo. Tem hora na vida que para as coisas andarem, a gente precisa dar o próximo passo. Às vezes, a gente fica esperando um sinal e, na verdade, esse sinal está dentro de cada um de nós. Sabe aquela vontade de fazer as coisas acontecerem? De pegar, de fazer, de se atirar. Não foi assim quando você começou a escrever sua própria história? Ou com você foi diferente de todo mundo que mergulhou numa ideia para fazer ela acontecer? Então, é essa coragem que movimenta a vida. Tá na hora de fazer acontecer, Brasil. Tá na hora da virada. Tá na hora de mergulhar de cabeça e voar cada vez mais alto. A hora da indústria é agora. Estamos apresentando o programa Gustavo Pinheiro. A Polícia Militar agora conta com mais um reforço aqui em Caeté no combate ao crime. Uma nova viatura para auxiliar os policiais nas ações aqui no município. Na segunda-feira, o veículo foi entregue em uma cerimônia conduzida pelo deputado João Vitor Xavier, do Partido Cidadania. Então, realmente é um agradecimento em nome da instituição, né, e dizer que será bem utilizado, será utilizado no nosso policiamento e realmente bem agradecer o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por essa parceria, né, por estar conosco, estar juntos. Eu pedi licença, né, por devido distanciamento para tirar a máscara. Eu queria agradecer muito, viu, Tenente Coronel Rubens, o seu nome, da Tenente Lilian, toda a Polícia Militar de Caeté. Quero agradecer os vereadores aqui presentes, o nosso presidente da Câmara, todos os vereadores, agradecer o doutor Mauro, que representando também a nossa Prefeitura de Caeté, e eu queria agradecer ao povo de Caeté, né? Qualquer emenda que a gente coloca aqui em Caeté é um reconhecimento à população da cidade, e eu tenho muita alegria de colocar essa viatura para a Polícia Militar, falar alto para que toda a nossa polícia escute, que eu acho que Caeté tem que ter uma gratidão muito grande a essa geração que está aqui, ao que vocês fizeram nos últimos anos. Caeté vinha sofrendo muito com o crime organizado, que é o crime de mais difícil combate, muito claramente como é que melhorou de pelo menos 2 anos para cá. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque a gente tem gente boa no comando, a gente tem gente séria na equipe, a gente tem uma equipe operativa que está fazendo funcionar. Então a minha palavra é de agradecimento à Polícia Militar de Caeté, de reconhecimento à Polícia Militar de Caeté. Quero assumir um compromisso aqui também. O Cabo Pereira me falou sobre a necessidade de motos aqui para Caeté. Então, junto com os vereadores, com a Prefeitura, porque ninguém faz nada sozinho, eu quero assumir o compromisso de colocar também uma emenda que eu vou indicar no próximo mês
para que sejam compradas motos também para ajudar na segurança e dizer que o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição para ajudar. Eu havia feito um pedido, se não fosse quebrar a hierarquia, com todo respeito aos homens que estão aqui presentes, mas que eu gostaria de entregar o carro às mulheres, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, então gostaria de simbolicamente, nesse ano em que as mulheres completam 40 anos de polícia militar, de entregar às mulheres a chave da viatura, se o Tenente Coronel Rubens assim o autorizar. Muito obrigado. Está entregue. Tá aí, portanto, uma notícia boa aí para a área da segurança aqui em Caeté. Chegou o momento do esporte aqui no programa, estreando nosso editor Mendel Silva com as notícias do futebol. É com você, Mendel. Gustavo, mais uma sexta-feira, vamos falar de futebol, né? O estadual, ainda no começo, terceira rodada, mas como eu escrevi no meu blog essa semana, né, nas redes sociais e nos jornais aí de Caeté, quem leu tem a oportunidade de ver que eu disse que Atlético e América já começam a dar uma disparada na classificação, né? Você vê que o nível técnico desses dois times está bem acima dos demais, principalmente o Atlético, que fez os 3 jogos com o time reserva, né? Tudo bem que tem Tardelli, tinha Rafael no gol, a zaga Igor Rabelo e Gabriel, mas tinha muita gente da base, né? Muito garoto que foi campeão brasileiro sub-20, no caso do Júlio César, Chaporã. E o Galo vem fazendo bonito no campeonato, venceu os 3 jogos, lidera a competição, inclusive o Hulk estreou agora no último domingo. Assim, dá para perceber que ele tem muita qualidade, muita imposição física, né? Chuta bem, mas ainda falta entrosamento. É o primeiro jogo do Hulk de vários meses que ele não jogava, desde que saiu da China no ano passado ainda. Eu gostei da movimentação do Atlético no último jogo contra o Uberlândia. Evidente, nós temos que deixar bem claro que o estadual não é parâmetro para Libertadores, para a Copa do Brasil nas fases mais agudas, para o Brasileirão, né? A gente sabe que o estadual, o nível técnico é muito baixo mesmo, mas o Galo vem sobressaindo aí com o time reserva, e o América com um time mesclado, já começando os titulares, o América já está fazendo aí um bom trabalho também, venceu os 3 jogos com um pouco mais de dificuldade que o Atlético, mas pontuou e está ali em segundo lugar na tabela. E o Cruzeiro que vem de uma mudança profunda, né, estrutural no seu time de futebol, o técnico Felipe Conceição com mentalidade de jogo totalmente diferente do Filipão, peças novas chegaram, peças pontuais. É interessante que o Cruzeiro contratou jogadores que fizeram uma boa Série B no ano passado, o caso do Claudinho, o caso do Alan Ruschel, o caso do Felipe Azevedo do América, Matheus Neres. Então, ou seja, o Cruzeiro caiu a ficha, né? Montou um time forjado para a Série B. E o Cruzeiro tem que usar o estadual para um laboratório para a Série B. O Cruzeiro venceu o RT no último fim de semana, o Cruzeiro jogou bem contra o RT, foi interessante a partida do Cruzeiro no último fim de semana, e você já começa a perceber ali algumas coisas pontuais do técnico de Conceição. Claro que ainda tem muito que evoluir, muito mesmo para evoluir, mas já dá para ver uma certa cara do Cruzeiro para esse ano de 2021. Beleza, Gustavo? Para você, então, para nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, um bom final de semana, com muita paz, com muita saúde, e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a você, Mendel Silva, pela participação aqui no programa. Uma boa tarde para você e para você que nos acompanha aqui na internet, no rádio, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Uma boa tarde para você. Até a semana que vem. E claro, tendo qualquer notícia importante, a gente entra aqui ao vivo para poder comunicar com a população de Caeté. Muito obrigado a você pela audiência. Boa tarde. Até a semana que vem. Programa Gustavo Pinheiro.